Olá, meu nome é Victor Lucas e irei iniciar a apresentação da equipe Aerojampo Aerodesign para a competição SAI Brasil Aerodesign 2020. O projeto aerodinâmico começou com a obtenção do perfil. O CELIG 1223 RTL foi selecionado depois de uma pré-seleção feita com os perfis já utilizados na competição, como o Epler 423 e o CELIG 1223. Após isso, analisamos os perfis no software XFLR5, onde obtemos os gráficos para serem analisados. O segundo passo foi o desenvolvimento da asa, que foi pensada para dar maior sustentação com menor arrasto. Devido às restrições do comprimento, foram analisados 3 tamanhos de envergadura: 1,6 metros, 2 metros e 2,4 metros. E a que melhor se adequou foi a de 2 metros, que proporcionou um bom alongamento para essas restrições. Para determinar sua forma, foram utilizadas 3 seções trapezoidais. Assim, sua geometria pôde se assemelhar a uma forma elíptica, considerada pela literatura como a ideal. Outras características, como asa alta e monoplano, não foram alteradas. Após esse procedimento, a asa foi analisada no software XFLR5, utilizando o método dos painéis 3D, e com os dados contidos nos gráficos, pôde-se confirmar uma melhora no gráfico de arrasto e no gráfico de sustentação. A determinação dos carregamentos atuantes ao longo da asa se deu por meio do método de Stender, que permitiu determinar o carregamento crítico e a distribuição ao longo da asa. Além disso, é possível determinar o momento fletor e esforço cortante. Para dimensionar a longarina, os dados obtidos através de análise de cargas foram comparados numericamente com as propriedades do tubo de fibra de carbono que foram utilizados, com todos os dados que necessitariam sendo retirados de um artigo sobre o tema publicado em 2018, de autoria de Marcelo de Paiva Bolsa Nova. Ainda foi realizada uma otimização tanto na longarina quanto nos perfis da asa e estabilizadores, com aquela passando por uma adaptação que reduz a metade de sua espessura na meia asa, e estes receberam alívios de massas circulares nos perfis. Por fim, foram feitas alterações na estrutura da parte posterior da asa, adicionando varetas de balsa conectadas ao perfil que liga a asa à fuselagem, para diminuir as torções e proporcionar alívio adicional à longarina. A determinação se baseou nos regulamentos aeronáuticos como CSVLA e FAR Part 23. O fator preponderante para a construção desse diagrama foi a determinação do fator de carga de 2,5 e o fator de carga negativo de -1, baseada na categoria de atuação da aeronave, essa definida como veículo aéreo não tripulado, VANT. Isso proporcionou um projeto de aeronave relativamente leve que fosse capaz de resistir aos carregamentos em voo. Foi também estabelecido o coeficiente de segurança de 1,5, que permitiu definir os fatores de carga últimos. Para o diagrama de rajada, baseado nos dados de rajada média para a região de São José dos Campos, chegou-se aos valores de 7 metros por segundo para a velocidade de cruzeiro e 3,5 metros por segundo para a velocidade de mergulho. Por fim, com base nos regulamentos e dados do desempenho, foram estabelecidas as velocidades de stall, manobra, cruzeiro e de mergulho. A fuselagem foi feita treliçada com tubos de carbono, muito similar aos utilizados nos anos anteriores, de 2018 e 2019, e obteve bons resultados nos últimos anos, sendo leve e bastante resistente, pensada para suportar as cargas transmitidas pelas outras estruturas, asas, trem de pouso e tail boom, enquanto armazena os componentes necessários para o voo. É composta por tubos unidos por nós de malha de carbono com epóxi, pois a relação peso-resistência desses materiais atendia às demandas do projeto. O desenho levou em consideração uma forma de se evitar os mesmos problemas que aconteceram nos últimos anos. A configuração do berço do motor foi alterada devido a problemas em 2018 com o fluxo de ar e em 2019 devido à fragilidade da estrutura. Como condição do contorno, o projeto da fuselagem considerou o espaço necessário para o armazenamento da carga paga e também uma diminuição da seção transversal próxima ao motor. A escolha do perfil aerodinâmico dos estabilizadores foi entre os perfis NACA 0009 e NACA 0012 e por recomendações da teoria Sadra-E, por sua simetria e por nossa equipe possuir uma familiaridade na construção desses dois perfis. Após a análise dos gráficos, ficou concluído que o perfil NACA 0012 possui melhor eficiência em vários estados de voo. A localização e as dimensões dos estabilizadores foram calculadas a partir de um código em Python, sendo o comprimento máximo da aeronave considerado 2 cm abaixo do limite definido pela competição, isso para dar espaço a erros de construção. O gráfico demonstra como a distância
entre os centros aerodinâmicos da asa e estabilizador horizontal se comporta afetando o tamanho total da aeronave. Como essa distância afeta também as dimensões dos estabilizadores, torna-se mais fácil para compreender o seu comportamento para dimensionar, otimizando assim o projeto dos estabilizadores. O critério mais importante para a escolha do grupo motopropulsor foi o maior valor do MTOW avaliado na altitude e densidade de 600 metros. Para isso, foram utilizadas as curvas de tração dos grupos disponíveis pela equipe. Após a comparação dos resultados, foi concluído que o conjunto motor OS61FX e a hélice 13x4 da APC proporcionaram o maior MTOW, com o valor de 12 kg, sendo a carga vazia 3 kg, a carga útil é apresentada na configuração da aeronave com a carga máxima. As fases de decolagem, subida, descida apontam a validação do resultado, pois o comprimento de pista percorrido pela aeronave na decolagem calculado está dentro da restrição com o valor de 59,2 metros. A razão de subida máxima obtida foi no valor de 0,731 metros por segundo. Além disso, a aeronave apresenta uma razão de descida suave de menos 2,41 metros por segundo e o comprimento de pista necessário para o pouso no valor de 118,4 metros, estando assim dentro do limite estabelecido. Analisando a aeronave em cruzeiro, ela possui uma boa faixa de velocidade operacional, entre 11,6 e 21,7 metros por segundo. Por fim, estimou-se cerca de 479,3 metros de distância total percorrida pela aeronave na missão e no tempo de 80 segundos. A análise de carregamentos foi feita baseada na norma FAR parte 23, considerando, além dos itens listados, a força de tração do motor. Assim, foi possível determinar os carregamentos atuantes segundo a tabela. A partir disso, foi decidido optar por um suporte de nylon usinado, devido à capacidade da poliamida de suportar bem as tensões de tração, desgaste e também devido à leveza. As dimensões das superfícies de controle e suas sensibilidades foram decididas a partir da teoria de Sadraey e Nelson. Além disso, todos os cálculos foram feitos assumindo uma velocidade de cruzeiro de 21 metros por segundo. Primeiro, para o profundor, foi necessário encontrar uma dimensão e deflexão para que o coeficiente de sustentação do estabilizador horizontal alcançasse seu valor desejado com o profundor defletido. Todos os cálculos de coeficiente de sustentação foram feitos a partir da teoria Lift Line Theory. Depois, o leme foi dimensionado e sua deflexão escolhida a partir da necessidade de pouso em condição de ventos fortes, determinada pela Federal Aviation Regulations, FAR. Sua deflexão máxima deve ser maior do que o encontrado com essa condição. Por último, os ailerons foram dimensionados considerando as limitações determinadas na teoria de acordo com Sadraey, e a sua necessidade de alcançar um ângulo de inclinação de 30 graus em um período de tempo definido pela teoria de 1,5 segundo. Seu local de início e término foram escolhidos para que os seus esforços fossem em um local onde há pouco arrasto, porém sem aproximar muito do centro da asa para evitar a perda do torque. A partir das reflexões obtidas das superfícies de comando, foram determinados os toques necessários para atender os requisitos de controlabilidade da aeronave. Estes foram feitos considerando uma razão de linkagem de 1 para 1. Nelas, observamos as situações em que existe a maior demanda de torque para defletir a superfície de comando. A escolha dos servos da superfície de comando foi feita baseada nos seguintes critérios: razão, torque mínimo, necessidade, peso, confiabilidade e tipo de engrenagem. Com isso, foi atribuída uma nota para cada servo e escolhendo de acordo com o que tivesse a maior nota e disponibilidade no acervo da equipe. A escolha da bateria para o projeto foi feita para atender à necessidade de alimentar a aeronave no tempo de voo definido, contendo uma margem de segurança. Foram aplicados critérios em cada bateria permitida pelo regulamento. Tais critérios foram peso, custo, disponibilidade, toxicidade, vida útil e segurança. Após a avaliação feita, a bateria com melhores resultados é a de fosfato de lítio-ferro, pois a sua vida útil é bastante longa comparada a outros tipos de bateria. Os condutores usados são do tipo AWG-22 e ele é suficiente para atender nossas necessidades, pois pode suportar a corrente máxima exigida e também, como já possuímos os cabos no acervo, conseguimos economizar. O rádio utilizado é o FUTABA de 2,4 GHz com 6 canais. O receptor é um R3006SB com uma tensão de trabalho de 4, 8 a 7 e 4 volts. A bateria está localizada na parte da frente do tail boom, visto que, pos assinada dessa forma, estará em um ponto que não ocorrerá
interferência significativa no centro de massa e tornando acessível a fim de que seja necessária uma remoção para o carregamento. De acordo com o regulamento, o volt-watch precisa ser visível e para essa necessidade ele foi colocado no perfil da asa. Como o switch deve estar a uma distância de 10 mm da bateria, ele foi colocado no perfil da asa ao lado da bateria, onde também é o local de fácil acesso para ligar e desligar o fornecimento ao receptor. A localização do receptor encontra-se dentro da asa, uma vez que suas duas antenas devem estar o mais reta possível e também a 90 graus uma da outra. Para a estabilidade estática, foram avaliados os coeficientes de momento ao redor do centro de gravidade. Longitudinalmente, a reta obtida para a aeronave demonstrou uma resposta positiva do avião, cumprindo o critério de que a mesma deve ser apresentada negativa. Utilizando os coeficientes longitudinais, obteve-se o ponto neutro e, assim, a margem estática, que apresentou-se entre o ideal de 10% a 20%, comprovando, então, a estabilidade longitudinal. Direcionalmente, obteve-se coeficiente positivo, sendo necessário para comprovar a sua estabilidade direcional. E lateralmente não se fez necessário a análise do projeto, pois a asa alta já garante estabilidade lateral. Para a estabilidade dinâmica, foi analisada a maneira que a aeronave se comporta após sofrer perturbações. Longitudinalmente, o avião foi categorizado como níveis 1 e 2 nas qualidades de voo, com base nos valores da frequência natural e razão de amortecimento dos períodos curto e longo, sendo qualificado como longitudinalmente estável. Lateralmente, a aeronave categorizou-se como sendo também níveis 1 e 2, com base nos valores da frequência natural, razão de amortecimento, Dutch roll e spiral. Sendo assim, o avião pode ser considerado estável, seguro, para completar a missão designada. Para o dimensionamento do tail boom, foi analisada a situação em que esse componente sofreria maior solicitação, que é no acionamento simultâneo do profundor e do leme, considerando a velocidade de cruzeiro. Foi decidido o uso de uma viga caixão devido à relação de peso-resistência, da simplicidade do projeto, da construção e da experiência da equipe, levando em consideração o coeficiente de segurança da norma FAR no valor de 1,5 e as características anisotrópicas da balsa. A análise da seção foi feita levando em consideração o ponto de maior tensão de compressão da seção. Preliminarmente, o tail boom foi analisado no engaste, obtendo as dimensões da parte para então prosseguir diminuindo gradualmente as seções transversais, de modo a tornar a tensão máxima atuante na viga aproximadamente constante, otimizando assim a estrutura. A avaliação de carregamento no trem de pouso foi feita baseado no regulamento FAR, parte 23, que define 3 condições críticas para o pouso: o pouso com as 3 rodas, pouso com o trem principal e o pouso apenas com uma roda do trem principal. Assim, baseado no regulamento, obtém-se as forças críticas segundo a tabela. A escolha do trem de pouso triciclo, ao invés do trem de pouso convencional, foi feita devido à maior facilidade para decolar, pousar e, acima de tudo, taxiar, além de que ele reduz a possibilidade da aeronave perder o controle direcional. Os materiais utilizados para o trem de pouso foram a fibra de carbono com resina epóxi, finalizando uma formação de um composto híbrido, tornando viável e possível a combinação de 2 ou mais materiais com o objetivo de agregar as melhores propriedades possíveis. Já nas rodas, definiu-se o uso de poliaramida, Kevlar, que além de ser um material resistente, ele também é muito leve e maleável, o que favorece a aplicação em peças. Por fim, temos uma aeronave radiocontrolada monoplana com asa alta e geometria mista, capaz de teoricamente carregar o peso total de 12 kg, com uma boa capacidade de voo. Ela possui uma fuselagem feita de tubos de carbono, abrigando um suporte de carga retangular capaz de levar no total de 26 chapas de aço, possuindo também um tail boom otimizado, uma empenagem do tipo convencional e um sistema de trem de pouso triciclo. Muito obrigado.